Retornamos então com genética. Polialelia. Bom, a polialelia se caracteriza por vários alelos responsáveis por um único caractere. Então, visualizando essa imagem, nós temos os coelhos e o que, assim, ao visualizar, o que você percebe que eles têm de diferente? Olhei, efetivamente o que eles têm de diferente? A cor do pelo. A cor do pelo deles é diferente. Esse não tem cor, ele é albino. Ué, mas o coelhinho branco é albino? É, o coelhinho branco ele é albino. Na realidade, a ausência da cor, não tem cor alguma. Eu tenho o himalaio, que é assim, parece creme, né? Um pardo bem clarinho. E a orelha é escura, alguns a pata também tem uma cor escurecida. Nós temos o chinchila, que é mais para esse cinza, né, prateado, e o agute, que ele é tipo um malhadinho mais para o marrom, vamos colocar assim, né, ele é um malhado marrom. Então o albino, que não tem cor, o himalaio, que ele não é branco, efetivamente, ele é um meio creme, um branco, às vezes parece branco, mas ele tem as extremidades dele com cor, dependendo do tipo de himalaio. O chinchila, que é um cinza prateado, e o agute, que é colorido. Beleza. E nós temos uma escala de dominância e recessividade aí. Essa escala de dominância e recessividade, ela se dá da seguinte ordem, exatamente nessa ordem que eu coloquei aqui. O agute, ok? Aí segue o chinchila, CCH. Então, o agute é dominante no chinchila, que é dominante no himalaia, que é dominante no albino. Como assim? O agute domina todos. Olha ele aqui no topo. Ele domina todos. E o albino é um recessivo, totalmente recessivo. Então, quando eu faço a escala de genótipo, o que eu escrevo? O recessivo, quanto mais recessivo, ele não é o que tem só uma manifestação de genótipo. O que é legal aqui, o que é bem interessante, é que eu não tenho mais só um recessivo. Eu tenho o albino, que é o total recessivo, e eu tenho recessividade de um para outro. Como assim? Se o albino é total recessivo, como é que eu posso representar ele? Apenas Czinho, Czinho. Foi? Então, o albino é o total recessivo, apenas Czinho, Czinho. E o himalaia? O himalaia, ele é dominante em relação ao albino. Então, eu represento ele, o H como expoente, que é para nos mostrar que é do tipo himalaia. Então, CH, o homozigoto. E o heterozigoto? Como é que é o heterozigoto? Não é o que tem alelo dominante, o alelo recessivo? Quem é o recessivo do himalaia? O albino. Então, o alelo é qual? O Czinho. Então, entre o himalaia e o albino, até aqui eu entendi o raciocínio, é comum, como a gente tem feito. Albino é recessivo, Czinho, Czinho. Himalaia dominante, CH, Czinho. Foi. E o chinchila? O chinchila, ele é dominante em relação ao himalaio e ele é dominante em relação ao albino. Como que se dá isso? Ser dominante em relação ao himalaio e dominante em relação ao albino. O chinchila, ele vai ser homozigoto, eu boto o expoente CH para mostrar a dominância dele, CCH, e aí olha que legal, eu tenho dois recessivos em relação a ele. Então CH, o alelo recessivo, ó. O himalaia em relação ao chinchila, ele é recessivo. E o outro recessivo? O albino. Então ficou CCHC. Então eu tenho aqui duas situações de recessividade em relação ao chinchila. O himalaio e o albino. E o agute? O agute é dominante sobre todos. O agute é dominante sobre todos eles. Então eu vou ter Czão, que é dele, homozigoto. Aí de novo, como é que fica ali? Czão, CCH, dominante sobre o chinchila. Acompanha lá a leitura. Czão, CH, dominante sobre o albino. Acompanha lá a leitura. Czão, Czinho, dominante sobre albino. Então eu tenho todas essas possibilidades para o agute. E aí é bem legal porque a dominância e a recessividade
mesmo, eu vejo aqui, entre o himalaio e o albino. Mas eu vou tendo uma escala de dominância e recessividade, uma escala. Então, lembra lá no início, quando eu falei para vocês dos termos fundamentais? Homozigoto, heterozigoto, dominância e recessividade, genótipo e fenótipo? Estamos aqui em polialelia, em que eu tenho vários alelos para o mesmo caractere. Como assim vários alelos? Ó, C, alelo não é a letra que representa? C, CCH, CH, C. Por quê? Antes a gente apresentava o quê? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Só que agora eu tenho 4 expressões do mesmo caractere. Então, se eu tenho 4 expressões, como é que eu ia fazer uma outra letra, uma outra combinação? Se com um A maiúsculo e um A minúsculo, eu só teria assim, ó. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Só teria 3. Nós ainda vimos codominância, que eu tinha vezão, vezão, bezão, bezão, e vezão, bezão é o heterozigoto, que ele tem um fenótipo próprio. Mas ali é porque eu tinha 3 resultados. Aqui eu tenho o quê? 4. Então eu tenho que ter mais letras para representar. Então a gente começa a colocar o quê? Expoente no alelo para eu poder definir o tipo de manifestação. Então, a cor do pelo é um fenômeno de polialelia. Tem mais do que isso. Sistema sanguíneo AB0. Isso mesmo, AB0. Tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB e tipo sanguíneo 0. Não, pera. Espera um pouco. O meu sangue não é O? O sangue do meu colega não é O? O sangue daquela pessoa que eu conheço não é O? Não. O seu sangue, se for O, você tiver falando, ah, eu tenho sangue O, tá errado. Ah, eu tenho sangue, o meu colega tem sangue O, tá errado. O certo seria 0. Por que 0? E eu trouxe essa ilustração para a gente compreender bem. Como é que se dá o tipo sanguíneo? Na hemácia, que é essa célula, é o glóbulo vermelho, é o que transporta oxigênio e gás carbônico no nosso organismo, foi detectado que, em alguns indivíduos, na superfície da hemácia, existia um tipo de proteína preso. Aqui é a proteínazinha, ó, verdinha. Esse primeiro que eles acharam, eles chamaram essa proteína de antígeno, antígeno A. Aí eles viram, quando coletaram o sangue de outros indivíduos, que tinha essa proteína, mas a proteína era diferente. Tinha essa proteína que eu digo, tinha essa proteína na hemácia, mas era uma proteína diferente. Aqui, ó. Aqui parecem as taxinhas verdes. Aqui já são as bolinhas azuis. Então, essa hemácia tem a proteína nela? Tem. Antígeno A. Essa hemácia tem a proteína dela? Tem. Antígeno B. E esse aqui não tem? Não. Então, sangue O não existe. Sangue tipo O não existe. O nome correto é sangue tipo 0. Por que sangue tipo 0? Tá visualizando aqui? Tem a proteína A? Tem a taxinha verde aqui? Não. Tem a proteína B? A azulzinha aqui? Não. Então, a ausência da proteína A, a ausência da proteína B. Eu sei que isso não é muito fácil de aceitar. Às vezes você fala assim, ah, mas eu vou ao médico. E ele diz que o sangue é O. Ah, eu fui no posto de saúde. Ele disse que é O. Ah, lá na doação de sangue me perguntaram, você tem sangue O para doar? Mas essas pessoas não vão parar para te mostrar isso tudo, para falar isso tudo. Então, pode falar corretamente. E você vai causar espanto nas outras pessoas que sangue O, esse termo não existe. O correto é sangue do tipo 0. Ah, isso causa algum problema no meu sangue e tal? Não, não causa problema algum. É isso aqui que você está visualizando. Os indivíduos que estão na categoria do tipo sanguíneo 0 é porque eles não têm. E aí descobriram outro grupo que na realidade tem as duas, ó. Uma está atrapalhando a outra? Não. Eu estou vendo aqui, ó, a proteína A e eu estou vendo aqui, ó, a proteína B juntinha. Uma está atrapalhando a outra? Não. Esse indivíduo é tipo sanguíneo AB, tá? Então os grupos sanguíneos são de que tipo? Indivíduos que têm a proteína A, tipo A. Indivíduos que têm a proteína B, tipo B. Indivíduos que têm as duas, cabe na hemácia, não atrapalha em nada, tipo AB. E o que não tem a proteína A, não tem a proteína B. Então, tipo 0. Eu gosto de falar sobre isso, que meus alunos, a partir de então, ficam falando sangue 0.
ninguém entende nada, cria um tumulto, aí eles explicam, é muito legal. Mas é realmente, o ideal seríamos falar. E por que que eles falam O? Porque aqui, ó, uma letra A, outra letra B. O terceiro símbolo, eles acharam que era uma letra, mas na realidade era zero, de ausência das proteínas, ok? Vamos aos nossas representações de genética. Se eu tenho 4 possibilidades, mesmo que essa aqui represente a ausência de A e B, eu na realidade tenho um caso de quê? Polialelia, vários alelos. Que caso é esse? Semelhante com o do coelho. Então vamos lá. Se é semelhante ao coelho, eu vou ter vários alelos. O que são vários alelos? Eu continuo com a dupla. Continuo com dupla de letra porque é uma característica só. Que dupla eles botaram para o tipo sanguíneo? I. Ah, eu posso trocar? Eu vou usar A, eu gosto da letra C, eu gosto da letra B, eu gosto da letra W, eu gosto... Não, não pode. Isso aqui é uma convenção. Quando vocês estiverem trabalhando os seus exercícios, vocês vão ver que vai aparecer com I. Então, isso é uma convenção. Eu não posso alterar, ok? Então, a dupla de alelos para o sistema sanguíneo, Izão e Izinho. Mas como é o caso de polialelia, já sabemos que eu vou botar o quê? O expoente. Então, se o indivíduo é do tipo A, lembra do esquema que acabamos de visualizar? É porque ele tem um aglutinogênio, aquela taxinha verde presinha na hemácia. Se o indivíduo é do tipo B, ele tem um aglutinogênio B. Se ele é AB, ele tem as duas presas lá que nós vimos que uma não atrapalha a outra. Se ele é do tipo 0, que inadequadamente chamam de O, ele não tem. A gente viu que essa hemácia ela é o quê? Lisa. Legal. Então, para manifestar, para poder produzir esse aglutinogênio que nós vimos preso na hemácia A, eu boto expoente A. Izão A, Izão A, Izão A, Izinho. Para poder produzir, então, ó, Izão A aqui, Izão B aqui. Foi? Beleza. Então, Izão A, eu tenho um homozigoto ou eu tenho um heterozigoto. Ué, peraí, que heterozigoto é esse? Porque o alelo não é Izão, Izinho? Então, vamos voltar aqui, ó. Quais são as possibilidades? Izão, Izão. Izão, Izinho. Izinho, Izinho. Então, eu vou ter que apresentar aquilo ali nessa tabela toda aqui. Como? Então, vamos lá? Para o tipo A, o homozigoto, Izão A, Izão A, Izão A, Izinho. Para o tipo B, o homozigoto, Izão B, Izão B, Izão B, Izinho. E o AB, ele não tem que produzir as duas proteínas? Então, ele vai ter para a produção da proteína A e para a produção da proteína B. Ah, agora nós vamos entender por que que eu reforço, que não é O, é 0. Porque aqui, ó, não pode produzir a proteína A, não tem a proteína A, então não pode aparecer o Izão A. Não pode produzir a proteína B, não tem o alelo para B, então não vai aparecer o Izão B. Então qual vai ser a dupla que forma o 0 ou O? Izinho, Izinho. Legal. E aí, o indivíduo que tem a proteína A, que ele é do tipo A, qual é a proteína estranha para ele? A proteína B. Então ele produz anti-B. O indivíduo que é do tipo B, qual é a proteína estranha para ele? A proteína A, então ele produz anti-A. O indivíduo que produz A e B, lembra que nós vimos preso na hemácia as duas? As duas ele produz, então nenhuma delas é estranha. Então ele não vai produzir nada que vá combater a proteína A ou B, porque senão ele vai destruir o próprio sangue. Agora, o que não produz a A é estranha para ele, então ele produz anti-A. O que não produz o B é estranho para ele, então ele produz anti-B. Ok? Na aulinha de sistema sanguíneo, lá no sistema circulatório, é visto a questão da doação de sangue. O fator RH. O que acontece? Quando eles estavam fazendo essa coisa da transfusão de sangue, eles acharam que tinham encontrado já a solução. Ah, já sabemos tudo e tal. E não, na realidade, eles viram que tinha uma outra proteína, fora daquelas que nós vimos no esqueminha. E essa outra proteína, ela é denominada fator RH. Esse RH, ele vem de um ser vivo que também tem uma proteína igual à nossa, que é o macaco rhesus. E aí eles pegaram as duas primeiras letrinhas do nome, olha o nome aqui, vou botar em vermelho porque a gente percebe melhor. Olha o nome do macaco, rhesus. Aí eles pegaram as duas primeiras letrinhas e deram o nome
para o nosso fator RH, para essa proteína. Então, o genótipo, para você produzir ou não, ele pode ser representado, eu já vi de duas formas, com a letra D ou com a letra R. Então, se você representar com D, quem é RH positivo é o que produz o RH, Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Eu ainda posso usar Rzão, 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 Rzinho. Ou, se não produz, Dzinho, Dzinho ou Rzinho, Rzinho. Eu não posso misturar a estação. Tá? Como é que é isso de misturar a estação? Se eu estiver usando Dzão, Dzinho, vamos lá? O RH positivo vai ser Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho. Foi? O RH negativo, Dzinho, Dzinho. Ah, mas eu não gostei de usar D, não. Eu gosto mais do R, porque eu acho que tem a ver RH-R. Tá. Então, se você usa a dupla R, então, o RH positivo, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho. E o RH negativo vai ser Rzinho, Rzinho. Entendeu isso? Ou você usa a dupla D, aí segue, Dzão, 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 Dzinho para o positivo, Dzinho, Dzinho para o negativo, ou você usa a dupla R. Ah, mas eu gosto mais de R, não quero nem saber desse D, não quero nem aprender esse D. Mas a questão nem sempre fica só o nosso gosto. Às vezes você tem que fazer algum exercício e no exercício proposto para você não foi a letra R, foi a letra D, porque é convenção usar ou a letra D ou a letra R. Então, por isso que nós estamos vendo aqui as duas possibilidades. Então, isso aqui, ó, uma possibilidade é isolada da outra. Ou eu uso R ou eu uso D. Então, o RH positivo, ele tem um antígeno, por isso que ele é positivo, nós produzimos a proteína. O RH negativo não tem um antígeno, então o indivíduo RH negativo, ele não tem, está zerando, está negando essa possibilidade de ele ter. Então, quem tem o RH não vai produzir anticorpos anti-RH, mas quem tem vai produzir os anticorpos anti-RH. Quem não tem vai produzir. Voltando aqui, você tem o RH, então você não produz anticorpos anti-RH para não destruir seu próprio sangue. Você não tem o RH, então você produz anticorpos se você receber esse RH. Pô, e esse RH, você está falando, professora, que RH é esse? O indivíduo não tem o sangue, por exemplo, A positivo. Então, aquele positivo ali é o RH positivo. Ah, não, mas eu conheço outro moço que tem um sangue tipo B negativo. Então, o negativo é esse aqui, é o RH negativo. Então, esse RH positivo ou negativo são esses símbolos que nós vemos em cima da letra do tipo sanguíneo. Então, o que significa isso? Olha a segunda lei de Mendel aí. Eu estou estudando aqui duas características. Ué, mas não é sangue? Não, é sangue, mas são proteínas diferentes. As proteínas do sistema B0, tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo 0, e o fator RH. Ok? Então, são duas características, apesar de elas se manifestarem, vamos dizer assim, no mesmo ambiente, que nesse caso é o sangue. Então, vamos para o fator RH e eritroblastose fetal. O que acontece? Quando um casal em que o pai for RH positivo, o que é esse RH positivo? Se ele for qualquer tipo positivo, como assim? Ah, se ele for A positivo, B positivo, AB positivo, 0 positivo. Pronto. Só para matar a charada. Qualquer tipo. Ele é positivo? Tá ali. E a mãe for negativo? Que negativo? De novo. Se ela for A negativo, B negativo, AB negativo, 0 negativo. Ok? E a criança? A criança herdou o fator RH do pai. A positivo, ou B positivo, ou AB positivo, ou 0 positivo. Não importa se você compreendeu isso aqui. Se o pai é positivo, não importa o tipo, mas ele é positivo. A mãe é negativo, não importa se é A, B, AB, 0, mas é negativo. E a criança for positiva, vou apagar para não confundir a gente. Pronto. O que acontece? Se a criança... Agora vamos ver a questão da gestação. Se a criança é positiva, significa que ela tem a proteína. Logo, ao longo da gestação, e eu trouxe a ilustração para a gente perceber bem, ao longo da gestação,
células do sangue da criança podem passar pela placenta para o corpo da mãe. Então, isso é muito difícil acontecer e tal, mas tem alguns casos que acontecem. Por isso que a gestante, que o sangue é negativo, eles perguntam logo qual é o sangue do pai. Porque se o sangue do pai for positivo, mas é o contrário, não. Esse problema só vai acontecer nesse caso. Pai positivo, mãe negativa, criança positiva. Não, nenhuma outra combinação vai ocorrer esse problema que eu estou explicando para vocês, ok? Beleza. Então, se essa criança, as células dela, se destacarem pela placenta, tiver contato com o corpo da mãe, a mãe vai produzir anticorpos. Esses anticorpos vão atravessar a placenta e vão começar a obstruir os vasos sanguíneos dessa criança. E com essa obstrução, ela não recebe oxigênio, ela não recebe nutrientes e pode ter consequências. Essas consequências podem ser perda da visão, parcial ou total, retardo mental, comprometimento cardíaco, comprometimento renal, comprometimento hepático. Não se sabe, não se tem precisão de quantas consequências pode ocorrer. Depende de que época da gestação isso acontece, uma série de fatores. Mas vamos imaginar que isso não aconteceu. E aí essa mulher levou a gestação toda, nessa situação aqui, só que no momento do parto ocorre o corte do cordão umbilical. E aí, esse sangue do bebê vai ter contato com a mãe. O bebê já foi retirado, eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Que não tem mais o bebê já foi retirado. Mas esse contato do sangue que ficou, da parte da placenta que vai se desfazendo, né? Do sangue do bebê, que tem a proteína com o sangue da mãe, estimula a mãe a produzir anticorpos. E aí, numa outra gravidez, esses anticorpos já vão estar livres, podendo agredir o bebê dessa outra gravidez. Então, por isso que as mulheres que têm um sangue negativo e o pai tem um sangue positivo, a cada parto, elas recebem uma aplicação, tipo uma injeção, o pessoal chama de vacina, mas não é vacina. Ela recebe uma injeção para neutralizar os anticorpos, para não comprometer o desenvolvimento da próxima criança, ok? Mas acontece também que não necessariamente essa outra criança, ela venha a ter o problema. Quer ver? Vou botar um exemplo aqui. Vamos botar aqui que eu sou a mãe. Então, Simone tá aqui. Eu sou a mãe. Eu sou assim, negativo. Aí eu tive uns filhos aqui, ó, criança. Então eu tive uns filhos, tá? Albertina, que era a negativa, ok? Josevânio, que era B, positivo. Foi? E Retinaldo, que era A, positivo. Isso aqui, inclusive, já é a sugestão do nome dos seus bebês. Albertina, Josevânio e Retinaldo. Então, Albertina, Josevânio e Retinaldo. Se o problema é que eu sendo negativa, o pai das crianças sendo positivo, e a criança sendo positiva, qual o bebê que pode ter problema aqui? A Albertina? Não. A Albertina não, vou botar falso. Por que a Albertina não? Porque ela é negativa, a criança tem que ser o quê? Positivo. E o Josevânio? Falso, porque o Josevânio é a primeira gravidez positiva. Estão percebendo isso? Não é a minha primeira gravidez. É a minha primeira gravidez o quê? Positiva. Então, provavelmente, Retinaldo é que poderia ter o problema se eu não tomasse a aplicação. Então, o que eu quero mostrar a vocês que, quando eu coloco aqui a criança, eu tenho que ver, porque nem sempre na sequência de gravidez, essa criança positiva vem primeiro. Eu poderia ter tido filhos todos negativos, nenhuma criança teria problema. Compreenderam isso? Então, quem estimula é o Josevânio, mas quem pode sofrer o problema provavelmente vai ser o quê? O Retinaldo. Foi? Ok. Ficou aí a sugestão.
Albertina, Josevânio, Retinaldo. Né? Eu não tenho filhos, mas já pensei nesses nomes aí. Então vamos perceber bem essa questão de tipagem sanguínea? Vamos lá? Sandra teve uma filha Maria, afirma que Lucas é o pai da criança. Sabendo que Sandra é do grupo A e Maria pertence a O, pode-se afirmar que, lembra, genética a gente vai tirando os dados do problema. Então vamos montar essa família? Então vamos lá. Tem a família. E aí, quem é quem na história? Sandra teve uma filha Maria. Então, essa é a mãe. Sandra, Maria. Eles estão achando que Lucas é o pai. Então, Lucas. Esse é o Lucas. Foi? Então, Sandra teve uma filha Maria e afirma que Lucas é o pai da criança. Beleza. Sabendo que Sandra é Sandra é do grupo A. E Maria pertence a O, que agora vamos falar que é 0, né? Sandra é A e Maria é 0. Vamos lá então. Se a Sandra é do tipo A e Maria é do tipo 0, a Maria, nós já vimos na tabelinha, o sangue do tipo A pode ser Izão A, Izão A, Izão A, Izinho. Só lembrando, o sangue do tipo B, Izão B, Izão B, Izão B, Izinho. O sangue do tipo AB, uma coisa só. Izão A, Izão B. E o sangue do tipo 0, Izinho, Izinho. Essa é a tabela que nós já vimos. Eu botei aqui para facilitar a gente. Beleza. Então vamos escrever Maria primeiro, ó. Maria é o quê? Izinho, Izinho. Se Maria é Izinho, Izinho, obrigatoriamente ela recebeu um Izinho da Sandra e um Izinho de quem? Do Lucas. Então eu já sei que Sandra tem um Izinho. Ó, Izinho. Sandra tem um Izinho, mas ela é A. Volta pra cá. Qual é a representação pro tipo A que tem um Izinho? Izão A, Izinho. Eu já sei que ela é Izão A, Izinho por causa da filha Maria, que já foi afirmado que é do tipo 0. E o Lucas, como é que eu posso representar ele? Tudo que tiver Izinho. Então, o Lucas, para ser pai dela, poderia ser Izão A, Izinho, Izão B, Izinho, Izinho, Izinho. Tá, Izão A, Izinho é que tipo? Tipo A. Izão B, Izinho é que tipo? Tipo B. Izinho, Izinho é de que tipo? Tipo 0. Então, vamos para as nossas opções aqui. Eles não disseram do Lucas, mas para ele ser o pai de Maria e ele doar o Izinho que ela tem, ele tem que ser um desses 3 aqui. Se tiver alguma afirmação aí, essa é a nossa resposta. Se Lucas também for do grupo A, ele não poderá ser pai de Maria. Ó, o A pode ser pai de Maria. B, Lucas só poderá ser pai de Maria se pertencer ao AB. Não aqui, ó. Se ele for AB, ele não pode ser pai de Maria. C, desde que Lucas seja homozigoto para os genes do sistema B0, ele poderá ser o pai de Maria se pertencer a A ou B. O A aqui é heterozigoto e o B é heterozigoto. Então, se eu não tenho alelos iguais, então é heterozigoto. Então tá fora. Logo, a nossa resposta é: o pai de Maria pode pertencer ao grupo sanguíneo A, B ou O. Ok, então ficou claro isso, essa situação. Fechamos então esse bloco.